Quando você planta uma semente, você não a escava todas as manhãs para ver o que aconteceu. Se você fizer isso, sua semente nunca crescerá. Você tem que plantá-la, entregá-la à terra e deixá-la quieta. Cabe à natureza, a Deus, regá-la e fazer com que ela produza. Verdade? Então é assim que você faz com relação à palavra de Deus. Aceite-a em um bom coração, já fertilizado, e que sejam tiradas todas as plantas trepadeiras e os lugares rochosos e as dúvidas pedregosas, e que ela seja colocada em um terreno bom e rico de fé, e creia, e encomende a Deus, e vá testificando que você recebeu o que Deus lhe prometeu. E ele é o sumo sacerdote de sua confissão, para cumprir tudo o que você confessou que ele fez. Esse é o Evangelho. Agora, o Evangelho não é somente a palavra. Poderia você imaginar pessoas morrendo de frio e se eu pintasse para elas um quadro de um fogo e dissesse: Olhe o fogo queimando, não está quente? Olhem para as pessoas em volta aquecendo-se. Mas isso é só um quadro de algo que já foi. Você se congelaria do mesmo jeito, olhando para o quadro. O que é preciso é que o fogo seja produzido novamente para que você possa se aquecer. E o evangelho que foi naquele dia está escrito na palavra como uma história, um fogo pintado do que era. Aceite a mesma semente que eles aceitaram e será uma realidade viva em você, que o levará à mesma experiência que eles tiveram. Você diz, Reverendo Brana, isso é verdade? De acordo com os textos das Escrituras, o grande São Paulo disse: O Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. E quando Jesus comissionou a igreja para ir a todo o mundo e pregar o Evangelho, Marcos 16: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, e estes sinais seguirão aos que crerem. Assim, há muitos que têm uma profissão em que creem, e hoje em minha igreja, como também na maioria das nossas igrejas, nós classificamos um crente como aquele que é leal à igreja e vem à igreja regularmente e ocupa um lugar, uma posição na igreja e ajuda a igreja em suas necessidades financeiras. Mas isso é muito contrário ao que Jesus disse. Jesus não disse: esses sinais os seguirão àqueles que tomem seu lugar na igreja e que sejam membros leais, e assim por diante. Ele nunca disse isso. Mas aqui está sua última declaração à igreja. Ouçam: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E então ele subiu ao céu, e os discípulos o adoraram e voltaram para Jerusalém, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isso é a Escritura. Estou citando-a exatamente como ele disse. Agora, não estou. Espaço em branco na fita. Um homem deitado ali. Isso parece certo? Não, não é. Ele sabia onde o homem estava. Ele sabia que ele tinha uma enfermidade havia 38 anos. Agora, pode ser que ele tenha tido um problema cardíaco, pode ter sido artrite, ou pode que tenha sido tuberculose, pode ter sido anemia, pode ter sido um problema de estômago. Era uma enfermidade. Ele não era aleijado nem aflito ou incapaz de andar, pois disse: Quando eu estou descendo, outro desce antes de mim. Mas ele tinha uma enfermidade havia 38 anos, e Jesus passou por ali e curou aquele homem, e se virou e deixou aquela grande multidão de coxos, mancos, cegos e atrofiados. Isso é correto? Agora estou citando João 5. Pois bem, olhe para isso. Poderia você imaginar o amável e todo-poderoso Jesus passando por uma tamanha massa de seres humanos, cegos, coxos, aleijados, atrofiados,
e passar por entre aquelas pessoas e curar um homem que não estava atrofiado, nem era cego, nem manco, nem aleijado? Mas ele tinha uma enfermidade por 38 anos. E Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. E lhe perguntou: Queres ficar são? Ele respondeu: Não tenho ninguém para me levar até a água. Quando eu estou chegando, desce outro na minha frente. Ele disse: Toma tua cama e anda. E se foi. E Jesus, com o coração de Deus em si, saiu imediatamente e deixou todo o restante daquela multidão ali, coxos, cegos, aleijados e atrofiados. Essa é a Escritura, o Evangelho segundo a Bíblia aqui em São João. E isso não é fanatismo, mas todos que sabem que isto é a verdade e que eu li da Escritura aqui, vocês diriam: Amém. A congregação diz: Amém. Eu me pergunto por que o Imaculado Filho de Deus, infinito em amor e graça, passaria por uma multidão de pessoas e as deixaria ali assim. Agora, eu creio que se ele houvesse dito àquele aleijado, ou a esse atrofiado, ou a esse ressequido, ou a esse cego, eu creio que seu coração se compadeceria deles. Vocês creem? Seu coração se compadeceria. E creio que se ele houvesse dito a um deles: Levante-se e ande, ou receba a sua visão, creio que isso teria acontecido, não teria? Mas agora, ouça enquanto eu leio os seguintes versículos. Quando ele foi interrogado no versículo 19, então Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Vocês entendem o que quero dizer? Agora, Jesus, o Filho de Deus, disse: Eu, o Filho de Deus, nada posso fazer a respeito disso, pois só posso fazer o que meu Pai me mostra para fazer. Pois tudo que o Filho vê, amém, vê o Pai fazer. Essas coisas também faz o Filho. O Pai mostra ao Filho tudo o que ele faz, e ele lhe mostrará coisas maiores do que estas, para que vos maravilheis. São João 14:12, citando Jesus. Estas coisas que faço, vós também fareis, e coisas maiores do que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. Cito novamente a Escritura: Convém que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá. Novamente, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até o fim dos tempos. Citando novamente Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade e a luz e vos mostrará as coisas que estão por vir. Verdade? Estas são citações das Escrituras, das próprias palavras de Jesus. Pois bem, seria estranho hoje, então, que as palavras de Jesus se cumpram diante de nossos próprios olhos? Seria estranho hoje se as pessoas incrédulas dissessem que isso é o diabo? Não. Jesus, citando novamente, se chamaram Beelzebul, que era um espiritualista, ao pai de família, que era ele, a casa de Deus, quanto mais aos seus domésticos? Se chamaram ao pai de família de Beelzebul, quanto mais chamaram aos seus domésticos? Se chamaram o sacerdote principal, o sumo sacerdote, o profeta de todos os profetas, o rei de todos os reis, se assim o chamaram, o poder de todos os poderes fazendo suas obras, porque ele era um vidente e o mestre de todos os videntes que existiram, que foram antes e que virão, o cabeça de tudo isso, o produtor de tudo isso. Se o chamaram de Beelzebul, de um espiritualista, quanto mais chamarão a esses videntes menores da casa?
Se ao Pai chamam de diabo, quanto mais chamarão de diabo os seus filhos? Percebem o que eu quero dizer? Então, tome sua posição nessa noite, meu amado amigo, do lado em que Cristo está, do lado em que Ele está, provando absolutamente que é Ele. E agora, isso não se faz. Falando sinceramente, essas coisas não são feitas em segredo, são feitas abertamente para que todos possam ver. Elas não estão apenas em uma parte do mundo, está confirmado em todo o mundo, e Ele o confirmará novamente. Estas coisas são feitas para que se cumpra o que já está profetizado na Bíblia, que acontecerá nestes dias. Aqui eu sinto o Espírito de Deus. Ouça com atenção. Aqui vem. Isso é uma coisa gloriosa. Este é o dia do Senhor. Este é o dia em que deveríamos estar felizes. Porque hoje, diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, tem se cumprido a palavra de Deus para este dia que o Senhor falou. E louvado seja o nome do Senhor. Isso é o Espírito Santo aqui em confirmação de sua palavra. A profecia que foi predita e profetizada está sendo cumprida agora diante dos olhos de vocês em Erie, Pensilvânia, nessa noite. E o Espírito Santo que escreveu essas palavras está aqui neste prédio das armas nesta noite para confirmar a palavra, a verdade de Deus, de acordo com a palavra, a semente e o cumprimento da palavra. Ele está aqui. Então, regozijemo-nos em nossos corações e sejamos encorajados. Firmemo-nos e atentemos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos crer nele com um só coração e um só acordo. Somos limitados e eu estou limitado ao que o Pai me mostra. É o que eu posso fazer. Sem isso não posso fazer nada, pois eu tão somente cumpro as palavras que foram faladas pelo Senhor Jesus. Jesus, quando veio, ele disse que veio cumprir a palavra de Deus, o que os profetas disseram. Amém. Ele veio cumprir a profecia do Antigo Testamento. Vocês creem? A congregação diz amém. Agora, o Espírito Santo está aqui para cumprir a profecia do Novo Testamento. Vocês creem? Então, alegremo-nos, pois hoje é o grande dia de nosso Senhor. Não se cansem, vocês que estão doentes e aflitos. Não se cansem, vocês que estão abatidos. E vocês, amados, que estão assentados aqui em cadeiras, em macas e em camas. De acordo com a ciência médica, você provavelmente nunca ficará bom. E os queridos médicos talvez tenham feito tudo o que sabem para ajudá-lo, mas eles são homens como eu. E Deus sabe, se eu tivesse um pouco de autoridade ou poder, eu desceria dessa plataforma e não haveria uma pessoa doente aqui em alguns minutos. Eu faria isso. E assim teria feito o meu mestre, quando ele passou por Betesda e olhou para aquela grande massa de 10.000 pessoas deitadas ali, aleijadas, aflitas e cegas. Mas ele disse: eu só posso fazer o que meu Pai me mostra para fazer. E assim, todo mortal está limitado aos poderes de Deus, pois nenhuma carne, até mesmo o Filho de Deus, não se gloria diante do Pai. Pois ele disse: não sou eu que faço a obra, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Ele mostra ao Filho o que ele mesmo faz, e o Filho o faz igualmente. O mesmo Evangelho, pelo mesmo Deus, está aqui nessa noite. Em breve iremos à África, dentro de alguns dias. Em um certo sentido, eu não gosto muito de ir. Aborrece-me ter que dizer adeus à minha esposa e às crianças e tudo mais. Uma senhora em um restaurante outra manhã me perguntou: o senhor vai deixar sua esposa e essas crianças para ir à África? Respondi: sim, senhora. Ela interrogou: por que o senhor está indo para a África? Respondi: para levar o Evangelho de Jesus Cristo. E lhe falei. Ele disse: qualquer que não deixar a esposa, filhos, tudo por causa de mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. E continuei:
É uma coisa tão pequena para mim deixar minha amada esposa e crianças e demais para ir aos campos estrangeiros quando ele desceu da glória e morreu por mim. Ela foi buscar meu café da manhã e em alguns instantes voltou. Ela disse: Senhor, poucas pessoas pensam assim hoje em dia. Este mundo está faminto, amigos. Dê-lhes o Evangelho em sua veracidade, em seu poder. Uma luz verde piscando em direção à África.